Quem sonha com a estabilidade de um emprego público sabe que não é fácil conseguir a aprovação em um concurso. É preciso ter dedicação, planejamento e muitas horas de estudo. Como é que deve ser a rotina de um candidato? Para trazer essas dicas aos chamados concurseiros de plantão, nós convidamos o procurador do Estado e dono de um curso preparatório para concursos, o Thiago Bocking. Bom dia. Bom dia, Sayonara. Doutor, tem alguma receitinha mágica para aprender a estudar para um concurso? Na verdade, é uma pergunta muito comum dos nossos alunos. Como é que eu faço para passar no concurso público? E, na verdade, não existe uma receita mágica, não existe uma fórmula mágica para isso. O que a gente indica é que haja um planejamento, é que haja uma dedicação, uma seriedade do trabalho a ser desenvolvido, e é natural que o resultado ele seja alcançado. Uma dúvida que muita gente tem nesse início de preparação, principalmente quem está começando a preparação para concurso público, é qual é o tempo necessário para que eu seja aprovado no concurso público. E não existe esse tempo. Muita gente, uma dica que a gente dá é que, infelizmente, acaba desistindo diante de uma derrota. Eu acho que esse panorama ele deve ser modificado. A partir do momento que você faça concursos públicos, é natural que algumas derrotas acabem vindo, mas que a gente possa aprender com essas derrotas, verificar os erros que foram cometidos naquelas provas de concurso público, e é natural que com um acúmulo de conhecimento, o seu resultado seja alcançado. Algumas pessoas podem passar no primeiro concurso, outras devem passar aí uns 3, 2, 4 anos tentando. Isso depende muito da forma como se estuda, da forma também como a pessoa vai estar na hora de fazer o concurso, né? Porque muitas vezes o nervosismo também atrapalha. Atrapalha bastante. Normalmente se diz, no meio de concurso público, não se faz concurso público para passar. Se faz concurso público até passar. Porque uma pessoa que tem uma derrota em determinado concurso e deixa de estudar durante um determinado prazo, ela acaba perdendo vantagem em relação a outra pessoa que teve a mesma derrota e no dia seguinte já estava estudando novamente para o concurso público. De fato, o concurso público hoje, pelo que a gente tem verificado, ele exige muito conhecimento. As provas vêm evoluindo bastante. Se antes a gente tinha, por exemplo, provas que cobravam basicamente texto de lei, texto da Constituição, hoje até mesmo para provas de nível médio a gente verifica a cobrança de jurisprudência. Mas além do conhecimento, o concurso público hoje ele exige muita estratégia. Então uma das dicas que a gente passa também, como uma segunda dica, é basicamente fazer o concurso público, manter um cronograma de estudo, fazer um planejamento de estudo e aí sim estudar periodicamente algumas disciplinas através de rodízio. Bom, é muito extensa a programação desse concurso, né? Tem muitas matérias, tem muita coisa para ver. Existe uma regra de quantidade de folhas a serem estudadas durante um dia, durante uma hora, quantidade de matérias a serem estudadas durante aquela semana? Tem que ter um cronograma ali na parede, seguir aquele cronograma certinho, ir avançando? Como é que tem que ser feito isso? Também uma segunda pergunta muito comum das pessoas que se preparam para concurso público. Quantas folhas eu preciso ler? Quantas horas eu preciso estudar por dia? Na verdade, também não existe esse quantitativo. Muito mais importante do que uma quantidade de horas, quantidade de folhas, é a qualidade do estudo que está sendo aplicado, que está sendo desenvolvido. Então, o ideal é que você crie uma atmosfera de estudo, porque muita gente acaba estudando com o celular ligado, com rede social, com som, com televisão, e você perde a qualidade. A pessoa pode estudar durante 8 horas, mas perde a qualidade do estudo. Então, se você cria uma atmosfera de estudo e concentra o seu estudo para aquela carga horária, aí vai ser muito mais vantajoso para você. Um erro que a gente verifica a partir de sua pergunta é que muitas pessoas, diante de um grande quantitativo de disciplinas que nós encontramos hoje nos conteúdos programáticos de muitos editais, começam a estudar uma disciplina e só depois de terminar toda a disciplina, começam a segunda disciplina, terceira, quarta e assim sucessivamente. Isso é um grande equívoco do candidato que se prepara no concurso público. O ideal é que, a partir de um planejamento que seja feito, que a pessoa faça um rodízio das disciplinas, por duas razões básicas. Em primeiro lugar, esse rodízio durante dias ou durante semana? Por exemplo, essa semana é dessa ou esse dia? Eu aconselho que seja um rodízio diário. Semanalmente seja feito um rodízio de disciplinas, porque quando sai um edital, muitas vezes você sabe tudo de direito administrativo, mas não sabe nada das outras disciplinas. Essa é a primeira razão. E a segunda razão é que você vai estar vendo todas as disciplinas durante todo o momento da sua preparação, durante todo o prazo de sua preparação. Imagine hoje a gente encontra um concurso público com 20 disciplinas. Quando você chegar na 20ª disciplina, há uma grande probabilidade de você não lembrar absolutamente nada da primeira disciplina. Se você faz um rodízio diário das disciplinas, é muito mais tranquilo e natural que você apreenda o conteúdo programático. E, atrelando isso, sempre a resolução de provas de concursos públicos anteriores. Nós verificamos que muitas questões, a depender do perfil da empresa organizadora, elas acabam se repetindo. Então, facilita a compreensão da empresa organizadora, que você analise a empresa organizadora no momento que você faz questões de provas anteriores e ajuda a fixar o conteúdo programático que você estudou ao longo da semana. Essa pessoa pode
juntar trabalho e estudo? Essa pessoa pode trabalhar de manhã, separar as tardes e as noites para estudar? Ou duas atividades acabam atrapalhando, essa pessoa tem que ter dedicação exclusiva? Como é que funciona isso? Muita gente, Sayonara, deixa de estudar, deixa de começar uma preparação para concurso público porque tem trabalho, porque tem filho, porque tem inúmeros fatores que não estão numa atmosfera de estudo, como eles mesmos falam, para não começar um estudo preparatório para concurso público. É um auto-boicote. E é uma realidade que a gente encontra. Hoje, diante dos nossos alunos no curso preparatório, a gente verifica que inúmeras pessoas, mais de 80% das pessoas, têm uma atividade profissional, têm filhos, têm família, e há uma necessidade de conciliação nesse ponto. De fato, a pessoa que tem todo o horário livre, ela tem uma chance maior, diante do maior tempo de preparação, de lograr um êxito mais próximo na aprovação de um concurso público. Mas isso não impede que a outra pessoa, também com trabalho, também com outras atividades, consiga aprovação. A diferença é que talvez demande um pouco mais de tempo, mas foi o que a gente pontuou anteriormente. A partir do momento que haja uma disciplina, que haja uma rotina de estudo, conciliando fundamentalmente estudo com lazer, porque você não aguenta essa rotina massacrante de estudo durante muito tempo, sem reservar um tempo para você, para ir para um cinema, para namorar, para andar de bicicleta, dar uma corrida. Conciliando isso, é natural que o concurso público, que você atinja o resultado que você espera nesse concurso público. O senhor falou aí em lazer, era justamente isso que eu ia perguntar. Essa pessoa tem que ter quantas horas de estudo e todo dia ela tem que separar um horário para o lazer, uma atividade física? É importante também ter essa troca? A manutenção da atividade física é fundamental, porque ajuda a oxigenar o cérebro, ajuda a produção de endorfina no nosso corpo. Mas em relação ao lazer, fora essa questão da atividade física, eu não aconselho que esse lazer seja todos os dias. Eu aconselho que haja um momento reservado no final de semana, em determinado dia da semana, que haja esse momento reservado para a sua satisfação, para o seu lazer, para o seu cinema. Isso porque, se você tem todo o final de semana, se você se prepara para o concurso público, você vai reservar um momento, só que esse momento agora ele vai estar um pouco mais reduzido. Você tem que abdicar de algumas coisas, tem que enfrentar uma realidade. Se você fez uma opção, você tem que ir em frente e reduzir um pouquinho o seu tempo de lazer para estudo. Às vésperas do concurso, a uma semana do concurso, tem alguma regrinha? É desacelerar, é ficar só esperando ou é estudar mais? Durante todo o tempo de preparação, é muito importante que você reserve a semana anterior para a revisão de todo o conteúdo programático. Então, se você tem aí 4 meses, 5 meses de preparação, na última semana, independente do nível de estudo que você tenha alcançado, que você reserve um dia para 2 ou 3 disciplinas. E logo no dia da prova, depende muito de cada pessoa. Tem gente que fica ansiosa e nervosa se não pega o livro, se não dá uma olhada. Não é o que eu aconselho. Se você puder dar no dia anterior da prova, ir no cinema, namorar um pouco, relaxar um pouco, ficar com a família, eu acho que é o ideal, porque o conteúdo, na verdade, já foi apreendido anteriormente. E 2013 é o ano áureo dos concursos públicos. Estima-se que são 120 mil vagas que serão oferecidas aqui no Brasil, dentre elas 37 mil só no Poder Executivo Federal. E são 12 milhões de brasileiros. Esse é um dado, não é um dado aleatório, é um dado da Agência Nacional de Proteção e Apoio ao Concurso Público. Serão 12 milhões de brasileiros que farão concurso público no ano de 2013. É um número que assusta, de fato, mas estima-se que aproximadamente 10%, apenas 10% das pessoas dentro desse quantitativo tem reais condições, reais chances da aprovação no concurso público. Ok, doutor Tiago Buch, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Eu que Poder agradeço e incentivo, fomento as pessoas a estudarem para concurso público, porque é desgastante, a gente sabe que é uma rotina muito difícil, mas quando você chega no resultado esperado, você vê que isso valeu a pena. E esse mérito ninguém tira de você. Ok, bom dia. Bom dia.